Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, estamos agora na aula número 4, distância entre pontos. Vamos definir distância entre pontos quando o segmento de reta que une esses dois pontos for paralelo ao eixo x, é o primeiro caso. Depois o segundo caso, quando esse segmento for paralelo ao eixo y, que é o segundo caso. E o terceiro e último caso, caso geral, quando o segmento que une os dois pontos A e B ele não for nem paralelo ao eixo x e nem paralelo ao eixo y. Aí é o caso geral. Faremos ao final um exercício de fixação. Muito bem, vamos ao primeiro caso. O primeiro caso é quando a gente tem dois pontos, A e B, tem que ser distintos, porque se for o mesmo ponto a distância é zero. As coordenadas de A, x de A, y de A, coordenadas de B, x de B, y de B. E se AB for paralelo ao eixo OX, ou propriamente eixo X. A distância entre A e B será dada pelo módulo de x de B menos o x de A. Pode também ser dado pelo módulo, posso trocar aqui, x de A menos x de B, desde que seja aplicado o módulo, porque a distância é sempre positiva. Vamos pegar aqui um ponto A, que esteja aqui nessa posição. Então, obviamente, temos aqui x de A e y de A. O ponto B tem que estar aqui de forma que o segmento AB seja paralelo ao eixo x. E aí teremos aqui o x de B e o y de B é exatamente o próprio y de A. Então, quando a gente faz a diferença entre x de B menos x de A, eu estou calculando essa distância entre A e B. Vamos pegar um exemplo ilustrativo. Eu tenho aqui o ponto A, por exemplo, 3 e menos 2. Muito bem. Tem também o ponto B, que vai ser 1 e menos 2. Observem que o y de A é exatamente igual ao y de B. É a mesma ideia aqui. Então, basta a gente fazer x de B menos x de A, só que eu aplico o módulo. Então, a distância entre A e B será dada por x de B menos x de A, e aí eu aplico o módulo, porque a distância é positiva, e o módulo de um determinado número negativo ou positivo sempre vai dar positivo. X de B é 1, x de A é 3, aplico o módulo. Então, a distância entre A e B será dado pelo módulo de 1 menos 3 é menos 2, e aí o módulo de um número negativo, ele é sempre positivo. Vamos representar esses dois pontos no plano cartesiano xy. Ponto A, 1, 2, 3, menos 2 para y. Esse, então, ponto A. Ponto B, 1 e menos 2. Então, 1 para x, menos 2 para y. Então, quando eu desenho ou coloco os pontos no plano cartesiano, eu nem preciso utilizar essa expressão. Basta a gente visualizar a distância no próprio eixo cartesiano. De 1 a 2, de 1 a 3, essa distância obrigatoriamente é 2. Se eu faço x de A menos x de B, x de A vale 3, x de B vale 1, 3 menos 1 dá 2, direto, sem aplicação do módulo. Mas quando eu uso x de B menos x de A, o resultado dá negativo. Aplicando o módulo, ele fica positivo, já que a distância é sempre positiva. E por que essa expressão, às vezes, vai valer a pena a gente utilizar? Porque, às vezes, ele não vai te dar os valores nem de x de B, nem de y de B, ou não te dá o x de A, e a gente vai usar a variável. E aí a gente tem que aplicar o módulo, porque a gente não vai saber construir ou colocar esses pontos no plano cartesiano. Então, vai ser através dessa relação mesmo. Ok? Esse, então, é o primeiro caso. Segundo caso, tenho aí os dois pontos A e B, também distintos, coordenadas x de A e y de A,
coordenadas do ponto B, x de B, y de B, e esse segmento está paralelo ao eixo Y. Veja só, vamos pegar um ponto A que tenha coordenadas x de A e y de A. Vou pegar agora um ponto B de forma que o segmento AB seja paralelo ao eixo Y. Notem que o x de B ele é exatamente o próprio x de A, só que o y de B é diferente. E aí eu vou também aplicar o módulo para descobrir essa distância entre... Se eu fizer y de A menos y de B, se o y de A for maior, ok, o resultado é positivo. Aplicando o módulo, continua positivo. Se eu fizer y de B menos y de A, como o y de B é menor, o resultado vai dar negativo. E aí a gente aplica o módulo. E isso pode ser também utilizado como sendo o y de A menos o y de B. Aplica o módulo. A gente não sabe onde estão esses dois pontos, então é prudente que a gente aplique o módulo para não dar um resultado negativo. Um exemplo aqui ilustrativo, suponhamos que a gente tenha aqui os pontos A, menos 3 e 2. Ponto B, menos 3, vamos supor, e 5. Representando, vamos colocar um pouquinho à direita para dar espaço para os pontos negativos aqui de x. Então, x e y, pontos menos 3, 1, 2, menos 3, 1, 2. Nós temos pouco espaço aqui. Vamos colocar menos 3 e 1 para facilitar devido ao espaço que a gente tem. Vamos colocar menos 3 e 1. Então, o primeiro, menos 3 e 2, ponto A. Ponto B, menos 3 e 1. O 5 ficaria mais acima só por conta do nosso espaço. Essa vai ser a distância. Se eu coloco aqui os pontos no plano cartesiano, facilmente a gente percebe que de 2 até 1 a distância é 1. Mas se a gente aplicar distância de A até B, x de B menos x de A, o resultado será, outra observação, já que os valores aqui, na verdade eu vou fazer y de B menos y de A. Nós temos que fazer y de B, porque o x de A e o x de B é o mesmo. Se a gente fizer dessa forma, vai dar 0. Então, nesse caso, é o y de B menos o y de A, ou o y de A menos o y de B, e a gente tem que aplicar o módulo. Agora é paralelo ao eixo y e perpendicular ao eixo x. Então, y de B, o y de B é 1, o y de A é 2, e esse módulo de menos 1 é 1. Exatamente a distância entre A e B. Tranquilo? Então, bem tranquila a ideia da distância entre dois pontos, no primeiro e no segundo caso. O primeiro caso paralelo ao eixo x e no segundo caso paralelo ao eixo y. Agora o caso geral. Nós temos aqui os dois pontos também distintos, de modo que o segmento AB agora não é paralelo ao eixo x e o segmento AB também não é paralelo ao eixo y. Então vamos pensar aqui num ponto A e aqui um ponto B. Notem que esse segmento não é paralelo ao eixo x e não é paralelo ao eixo y. Temos aqui x de A, y de A. Temos aqui y de B e aqui y de B. Como calcular a distância entre A e B? A distância entre A e B será dada pela raiz quadrada positiva x de B menos x de A ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Como demonstrar essa relação? Basta a gente fechar aqui o triângulo retângulo, 90 graus. Tem aqui o cateto, que é este lado, esse também é outro cateto, e aqui
a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é a distância entre A e B ao quadrado, vai ser igual a esse cateto. Como calcular esse cateto? Como nós não sabemos se está no primeiro quadrante, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, de forma geral, vamos aplicar o módulo, porque nós não sabemos aqui como que vai estar esses dois pontos. Então, vou fazer aqui essa distância. Aqui nós temos o x de B, e não y de B. Essa distância entre esse ponto e esse é x de B menos x de A aplicando o módulo. Só que eu vou elevar ao quadrado, já que a gente está pegando aqui um cateto e elevando ele ao quadrado. Mais essa distância, YB menos YA. Vou também aplicar o módulo YB menos o Y de A ao quadrado. Observação importante. Como esse valor aqui é positivo, quando eu elevo ao quadrado, continua positivo. Esse valor do módulo também é positivo. Quando a gente eleva ao quadrado também é positivo, a gente não precisa mais do módulo. Posso colocar um parênteses. Porque na hora que eu elevo ao quadrado, por conta desse quadrado, os valores vão ficar positivos da mesma forma. Então, x de B menos x de A ao quadrado, y de B menos y de A ao quadrado. E agora, se eu tenho distância entre A e B ao quadrado, eu posso aplicar a raiz quadrada. E lembrando que o valor é positivo, porque aqui seria mais ou menos a raiz quadrada. Como nós queremos a distância e ela é sempre positiva, é a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Deixa eu melhorar esses número 2 aqui. Demonstrada a nossa relação de distância entre dois pontos, quando não são nem paralelos, os segmentos não são paralelos nem ao eixo x e nem ao eixo y. Tá aí então a demonstração usando o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Então, recapitulando, distância entre dois pontos, quando esse segmento for paralelo ao eixo x, é o módulo entre x de B menos x de A. Quando for paralelo ao eixo y, módulo, a distância dada por y de B menos y de A. Aplica o módulo. E agora, quando for de forma geral, terceiro caso, basta aplicar essa relação. Vamos fazer aqui um exercício para fixar essas nossas ideias. Classifique o triângulo de vértices A, 2 menos 3, B, menos 5 e 1 e C, 4 e 3, quanto aos seus lados e também quanto aos seus ângulos. Vamos recordar aqui, primeiramente, quando a gente tem triângulos, né, cujos três lados são diferentes. Esses são triângulos escalenos. Então, um determinado triângulo que tem os três lados diferentes, a gente chama ele de triângulo escaleno. Isso é quanto aos lados. Se o triângulo tem dois lados iguais e o terceiro diferente, esse triângulo é um triângulo isósceles. E, finalmente, quando a gente tem um triângulo com os três lados iguais, exatamente os três iguais, é um triângulo equilátero. Muito bem. Agora, em relação aos ângulos, a gente vai ter a seguinte situação. Quando o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ele só vai ter um ângulo de 90 graus, porque os outros são agudos, menores que 90. A soma aqui tem que ser 90. Esse é um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo cujo um determinado ângulo, que é o maior ângulo desse triângulo, ele é maior do que
por exemplo, 90 graus, por exemplo, aqui 100 graus. Esse triângulo, ele é chamado de obtusângulo. E quando eu tenho um triângulo onde todos os três ângulos são menores que 90 graus, por exemplo, aqui 60, com mais, vamos supor que 40, e aqui 80. Esse é um triângulo acutângulo. Então, essas são as classificações dos triângulos. Primeiramente aqui quanto aos lados, e aqui quanto aos ângulos. Então, vamos entender a situação da seguinte forma. Vamos marcar esses pontos. Primeiro ponto A, 2 e menos 3. Então, 2 para x, 1, 2, 3 negativo para y. Então, está aqui o ponto A, de coordenadas 2 e menos 3. Ponto B, 1, 2, 3, 4, menos 5 e 1. Está aqui ponto B, menos 5 e 1. E o ponto C, 3, 4, 4 para x e 3 para y. Esse é o ponto C, 4 e 3. Muito bem. Como que a gente vai classificar esse triângulo quanto aos lados? Primeiro, precisamos saber a distância entre A e B. Precisamos saber a distância entre A e C, entre B e C e entre A e C. Se a gente descobrir essas distâncias, se elas forem todas iguais, equilátero. Se tiver só duas distâncias iguais e a outra diferente, isósceles. E se as três distâncias forem diferentes, escaleno. Então, vamos calcular primeiro a distância entre A e B. Então, o cálculo entre a distância entre os pontos A e B será dado por x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, essa vai ser a relação para a distância entre A e B. Então, sempre eu pego x de B menos x de A e y de B menos y de A. Elevo ao quadrado e tiro a raiz. Então, vamos começar com o x de B. Ele é menos 5. E o x de A vale 2. Então, menos 2. Vamos tomar bastante cuidado com os sinais. Y de B. Y de B é 1. Menos, aqui temos que tomar um cuidado. 1 menos 3. Então, 1 menos 3 fica 1 mais 3. E aí a distância entre A e B será dado pela raiz quadrada. Aqui vai ter um cálculo, menos 7 ao quadrado é 49. E aqui eu vou ter 1 mais 3 é 4 ao quadrado, 16. Tem que extrair a raiz quadrada de 49 mais 16, ou seja, é a raiz quadrada de 65. Esse é o valor da distância entre os pontos A e B. Vamos deixar aqui guardado. Vamos calcular agora a distância entre B e C. Vou passar um traço aqui. A distância entre B e C, nós podemos usar a mesma ideia. Eu vou pegar x de C menos x de B ao quadrado, mais y de C menos y de B ao quadrado. Professor, e se eu fizer x de B menos x de C ao quadrado e y de B menos y de C ao quadrado? Dá na mesma, porque a gente já viu que o módulo, quando a gente tem aqui ao quadrado ou o módulo, o resultado é sempre positivo. Então não faz diferença a gente alterar essas situações. Cuidado que quando a gente for trabalhar com a reta, a gente não pode modificar essa relação, porque lá não vai ser ao quadrado. Então aqui, por ser ao quadrado, eu posso modificar. Mas vamos ser coerentes e fazer sempre
o x de c menos o x de b ao quadrado e depois o y de c menos o y de b, para ficar sempre padronizado. Então a distância entre b e c vai ser dado por... Vamos pensar aqui na organização desses parênteses, e aí distância de b até c. Então x de c, 4. X de b, menos 5. Então cuidado, 4 menos 5. Então, se eu quero o x de b, ele vai ficar negativo, menos 5. Já tem um menos aqui, menos 5, mais 5. Agora, y de c, 3, menos o y de b, vale 1. A distância entre b e c será dada por... Aqui eu vou ter 9 ao quadrado, 81. E 3 menos 1 é 2 ao quadrado, 4. Tem que extrair a raiz. O valor é somente positivo, distância. Raiz de 85. Então, primeiro detalhe. Não é possível que o triângulo seja equilátero. Ou ele é escaleno, que a gente já tem duas distâncias diferentes. Agora a gente precisa da distância entre A e C. E aí a distância entre A e C, eu vou pegar as coordenadas A e C. Como nós não temos espaço, vamos para a próxima tela em branco para a gente calcular a distância entre A e C. Será dado pela raiz quadrada de, vamos pensar nessa padronização, x de C menos x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A ao quadrado. Então, a distância entre A e C será dada por... Vou organizar aqui os dois parênteses. Então, vamos lá. X de C, 4, menos x de A. Então, 4 menos 2 ao quadrado. Agora, y de C, 3, menos, cuidado agora aqui, menos 3. Então, 3 menos 3 fica 3 mais 3. Então, a distância entre A e C será dada por 2, aqui é 2 ao quadrado, 4, e aqui 6 ao quadrado, então temos aqui 6 ao quadrado, 36. E nesse caso, teremos aqui a raiz quadrada de 40, resultando no menor valor dessas distâncias. Então, vou retornar, a distância entre A e C é 40. Então, já sabemos que a distância, eu vou colocar aqui, que a distância entre A e C, já temos que é a raiz de 40. A distância entre A e B, a gente calculou inicialmente raiz de 65. E a distância entre B e C, raiz de 85. Conclusão, esse é um triângulo escaleno. Então, já identificamos a classificação desse triângulo quanto aos lados. Todos os três lados diferentes, escaleno. Vamos levar esses valores para a próxima tela. Raiz de 65, raiz de 85 e raiz de 40 que a gente já tem lá. Então, a distância AB, BC e AC. Então, já sabemos que a distância entre A e B é raiz de 65 e a distância entre B e C, raiz de 85. Agora, vamos classificar esse triângulo quanto aos ângulos. Vamos lembrar o seguinte, veja só, se eu tenho um triângulo que ele é retângulo, se ele é retângulo, essa hipotenusa, que é o maior lado, que é este aqui, vamos pensar de uma forma geral, A, B e C. Eu tenho que A ao quadrado será exatamente igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso se o triângulo for retângulo.
Agora veja, se eu aumento um pouquinho esse ângulo, ele vai ser maior que 90 graus. E aí essas relações serão modificadas. Esse é um triângulo obtusângulo. Abrindo aqui, o maior lado passa a ser o A e o maior ângulo sendo esse. Então eu vou ter que A ao quadrado, ele vai ser maior e não igual, porque ele aumentou devido a esse ângulo. Eu estou pegando esse triângulo e aumentando a angulação dele e aumentando aqui também o lado A. Então o lado A ao quadrado é maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. Ele será obtusângulo. Então aqui ele tem a característica de um triângulo retângulo, este obtusângulo, e obviamente se eu diminuir esse ângulo, fazendo com que, por exemplo, aqui esteja o A, diminuir o A e diminuir esse ângulo, B e C, se A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, ele é acutângulo. Então, essa vai ser a classificação do triângulo quanto aos seus ângulos. Vou apagar aqui para a gente identificar essa relação. Já sabemos que um lado é raiz de 85, o outro é raiz de 65 e o outro raiz de 40. Então vamos apagar essa parte para a gente identificar essas relações. Não precisa apagar tudo, mas vamos deixar aqui um pouco mais limpo a ideia dessas relações. Então veja, eu tenho um triângulo. Vamos pensar na seguinte construção, bem parecida com o que está lá no nosso desenho. Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B e tem aqui o ponto C. Nós não sabemos ainda que tipo de triângulo é esse. Temos que a distância entre A e B é raiz de 65, temos que a distância entre B e C é raiz de 85, e entre A e C nós calculamos, foi a última distância, raiz de 40. Vou apagar aqui também, já temos esses resultados. Então já sabemos que o triângulo é escaleno quanto aos lados. Então escaleno. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar o maior lado do triângulo. O maior lado é esse aqui. E o maior lado sempre vai estar oposto ao maior ângulo. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Raiz de 85 é esse lado ao quadrado. Então, vou pegar aqui A ao quadrado. Eu não sei se é igual, se é maior ou se é menor. Não sei ainda. Vou pegar o segundo lado, que é raiz de 65 ao quadrado, mais o terceiro lado, que é raiz de 40 ao quadrado. Não sei ainda se é maior, se é igual ou se é menor. Raiz de 85 ao quadrado, a gente vai ter aqui 85. Já que o valor é positivo, posso cancelar com a raiz. Não sei se é maior, se é menor. Raiz de 65 ao quadrado é 65 e raiz de 40 ao quadrado, posso cancelar, é 40. Então 85 é o que em relação a 105? Essa relação a gente pode agora voltar. É menor. Então é menor, menor, menor. Se isso acontece, nós estamos diante de um triângulo acutângulo. Porque pegando o maior lado, elevando ao quadrado, a gente viu que é menor que o segundo lado ao quadrado mais o terceiro lado ao quadrado, essa situação permite calcular que quanto aos lados o triângulo é escaleno e quanto aos ângulos o triângulo é acutângulo. Então, com isso a gente finaliza essa nossa aula, ficou um pouquinho extensa aí por conta dessa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.